que falou sobre osteopatia. E como surgiram muitas dúvidas, muitas pessoas começaram a querer entender um pouco mais, inclusive eu também fiquei com algumas dúvidas e futuramente eu já vou estar no consultório dele para mostrar tudo para vocês. Por quê? Mais uma vez, seja bem-vindo, viu, doutor? Obrigado pelo convite, agradeço, mas o que tiver dúvida estou à disposição para solucionar. Doutor, nós conversamos muito sobre. Vamos relembrar o pessoal sobre a osteopatia. O que é a osteopatia? A osteopatia, ela é um conceito de tratamento, ela é uma filosofia de tratamento. Por quê? Ela não é apenas uma técnica. Como a gente conversou até 2 semanas atrás, a gente vai entender o paciente, a gente vai conversar com o paciente, a gente vai avaliar o paciente, a gente vai entender a melhor técnica para este paciente. Não é apenas um estalo, não é apenas uma pequena manipulação, uma parte visceral, parte craniana, não. A gente vai englobar o que este paciente tem de problema. Então, a osteopatia, a gente fala entre colegas que a gente preza por uma filosofia de tratamento. Porque se fosse só uma técnica, seria muito mais fácil, eu teria que pensar muito menos, meus colegas teriam que pensar muito menos. Então consiste em entender os sintomas do paciente, entender o que está causando esse problema e entender a causa, que é fundamental para a gente conseguir solucionar a maioria das dores dos pacientes. E dentro de um histórico você consegue saber várias causas, né? De várias idades, de vários conceitos. Como que é feito esse histórico? Sem dúvida. No primeiro dia, o paciente vai chegar para mim, a gente vai perguntar, eu vou perguntar tudo, tudo. De o que aconteceu quando criança, na adolescência, muitas vezes no parto eu vou perguntar para a mãe se ela estiver junto, como foi o parto, se foi parto normal, se foi cesárea, se for fórceps, teve alguma dificuldade no parto, porque muitas vezes no parto algumas crianças que a gente atende tem o cordão umbilical enrolado na garganta. Então Olha, esta vocês estão vendo, pessoa gente? vai ter uma sensibilidade muito forte no pescoço. Às vezes ela acha que é dor, às vezes ela acha que é um desconforto e é uma alteração do parto que a gente vai ter que avaliar e entender. E uma das dúvidas que surgiu muito referente à osteopatia, porque a gente nós achávamos, né, as pessoas que tiraram dúvidas, até inclusive eu, que era só uma terapia, né, que a gente ia no consultório, você analisava exames, Histórico. né, o histórico, mas assim, você chega a pôr a mão no paciente Sem mesmo, dúvida, que sem você dúvida. faz o estralinho dos Sem ossos, dúvida. porque nós falamos na semana passada sobre massoterapia, porque a gente fala de massoterapia, a gente entende que amassou, quebrou tudo, colocou, mas não é isso. Vocês lembram que a Fabiane falou muito sobre que era um conceito, que a massoterapia é uma terapia onde desenvolve sensações, alívio e relaxante. O doutor é mais um processo de cura, né, de conceito. É isso mesmo, doutor? Sem dúvida. Olha, É tá bem, vendo? foi Eu tô muito muito, inteligente nesse assunto. é E exatamente aí isso. é um processo de cura. E aí o que acontece? Às vezes um músculo ou um Desequilíbrio. osso seu desajustado que ele Sim, possivelmente faz sim. volta ele no lugar, um Sim, exemplo, né, sim, doutor? sim, sim, Que eu sim. não sei falar porque eu ainda Não, não sim, presenciei ainda, sim. que futuramente, porque pra você ter uma ideia, a agenda dele só tá para outubro agora, né? Ele me falou, fiquei extremamente decepcionada, né? Mas tudo bem. E aí, por isso que eu não entendi. Então, não é só uma terapia, não é só um conceito, é realmente onde ele vai pôr a mão, né, Sem doutor? dúvida, sem Explica dúvida. de maneiras técnicas aí, porque Claro, eu claro. expliquei da maneira mais fácil que vocês entendem. Não, Agora vamos tá na parte corretamente. técnica. São por etapas. Essa primeira parte, que é o histórico, que a gente vai observar. Uma segunda parte de exames, que eu vou avaliar a parte estrutural, porque é importante. Se tem uma, até atendi uma paciente agora que não tinha a ver comigo. Eu encaminhei para um colega meu, ginecologista, que tinha que fazer uma avaliação, um ortopedista. Depois dessa prévia avaliação, o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar estrutura por estrutura. Parte de ligamentos, articulação, hipomobilidade, que são quando as vértebras elas movimentam menos. Quando o ossinho, que nem você comentou, ele tem uma alteração de mobilidade. Ele mexe menos do que devia.
A gente tem que entender o porquê que ele está mexendo menos. Por que que ele teve que ficar mais rígido. O porquê a musculatura formou os pontos gatilhos que muitas pessoas se reclamam, aqueles pontinhos, nós doloridos. Eu vou pôr a mão e avaliar do pé à cabeça. Depois que eu fiz um diagnóstico, que a gente chama de diagnóstico cinético funcional, aí a gente vai para o tratamento. Aí eu vou fazer as manipulações, eu vou fazer a parte, melhorar a mobilidade muscular, melhorar a mobilidade articular, avaliar ligamento. A gente tem até técnicas para melhorar a parte ligamentar no sentido de mobilidade. Tanto é que quando a gente pega alguma ruptura, o ortopedista vai cuidar, depois ele vai passar para o fisioterapeuta, fazer uma reabilitação funcional. A parte da osteopatia, ela entra nessa parte. A gente vai ajudar o nosso colega fisioterapeuta ali no sentido de tirar a dor, dar uma qualidade de vida para ele melhorar, porque eu já trabalhei com fisioterapia também convencional. Uma pessoa que tem uma lesão no joelho, a hora que ela chega pra gente pós-cirúrgico, ela não quer fazer nada. Ela realmente fala assim: Rafa, eu tenho dor, eu não consigo mexer meu joelho. Às vezes ele fala assim: não, se eu mexer vai estourar o meu joelho de novo. O medo, né? O medo. Às vezes a gente tem o medo de movimento. Exatamente, e isso é o importante. Por isso que eu trabalho em equipe. O meu filho, quando era bebê, usou aquela... Porque como ele teve muito tempo medicado, ele ficou quase um mês no hospital quando ele nasceu, Sim. ele teve que mobilizar essa parte. Então, ele esqueceu o bracinho dele. Então, nós ficamos assim, acho que uns 2 meses fazendo um movimento, porque a memória deles tinha esquecido do braço. Pronação dolorosa, né? Provavelmente, muitas. Essa é que é a grande questão. Às vezes a imobilidade, fala, eu tô com dor na costa, então eu vou deitar e vai passar. Não passa. A imobilidade é muito ruim. A gente tem que descobrir a causa de onde está vindo esse problema. E no instituto é o mais importante. A minha mãe, né, a mobilidade sincera, a minha mãe tem 65 anos, né? E aquela história de, pega um copo de água pra mim, pega não sei o quê. Eu falo, mãe, pode ir lá pegar, a senhora tá conseguindo andar assim. E quem vê acha que eu sou o demônio, né? Deus falando essa palavra. Acha que eu sou terrível. Eu falo, não. Por quê? Às vezes ela passa muito tempo sentada fazendo crochê. Gente, só dela sair do sofá e pegar um copo de água, já melhora a circulação dela. Isso vai impossibilitar eu de amanhã ou depois ter que ficar levando ela andando pros lugares, não é? Então eu tô sendo até uma filha muito boa, né? A imobilidade é muito ruim. Quantas pessoas chegou hoje no consultório pra mim e falou assim: Rafa, a hora que eu tô deitado, minha dor piora. E uma coisa, você tá lá hoje em dia, né? Que, gente, vamos pra quem é o tratamento de osteopatia? Dores crônicas, atletas de alta performance, gente que teve problemas musculares, algum problema de dor que não está sabendo descobrir ou em qualquer outra situação. Para você, idoso, agora um fator muito importante que são os sintomas pós-Covid também, porque os sintomas pós-Covid tem tudo a ver com a parte do organismo, né, doutor? Sem dúvida. O pós-Covid, só na última semana o Instituto recebeu mais de 20 pessoas pós-Covid. E em caso grave também, casos complicados. Tem pacientes que chegam pra gente, ele tinha uma pequena dor nas costas, ele tinha uma pequena dor de cabeça. Pós-Covid, essa dor se tornou insuportável. E isso eu tenho observado em todos os pacientes, que a gente, essa alteração sistêmica, que é o que a gente fala do corpo todo, ele altera, ele aumenta. O que a gente tem que fazer? Observar o que desequilibrou. E muitas vezes não é uma coisa grave, mas, por exemplo, é um diafragma que está mais alterado, parte respiratória, é um pé torcido que ficou muitos anos, só que enquanto estava tudo equilibrado, não tem problema. Mas você veio um Covid, exigiu mais do seu corpo, exigiu mais do seu pulmão, exigiu mais do seu coração, o nosso corpo ele é seletivo. Ele vai manter o seu coração batendo, ele vai manter o seu pulmão batendo, ele prefere deixar o seu pé doendo do que parar de respirar. E fora também, gente, teve gente que ficou 15 dias em casa, no máximo ia do sofá pro banheiro, do banheiro pro quarto, do quarto pra cozinha. Foi muito assim, né? Ou muito raro ir no mercado, né? Claro que a nossa quarentena já passou há muito tempo e graças a Deus agora a partir do dia 17 nós estamos aí num passo de vitória, mas ainda com muito senso de cuidado,
Porque um passo desse que nós estamos ganhando pode voltar tudo à tona do que a gente já fez. Então tome muito cuidado. Eu que sou da parte de doces, né, de festa, tô muito feliz com isso, mas se vocês não tomarem cuidado, eu não tomar cuidado, a gente volta tudo na estaca Sem zero dúvida, de novo, sem né? dúvida. E pode piorar, porque diz que tá vindo, aí eu não sei, né, só vamos comentar aqui, né, a gente não sabe, porque diz que agora, e também tem muita conversa na internet, que tá vindo uma nova onda de uma doença que tá vindo do macaco, que não sei o quê. Eu procuro nem olhar. Mas eu tava na fila de um lugar e a moça falou, ai, que não sei o que, que não sei o que. Eu falei, ai, meu Deus do céu, eu nem costumo ver. Não é verdade, Sem doutor? dúvida, sem Porque dúvida. se a gente for pensar, mas a gente tem que tomar muito cuidado ainda, né? Sem dúvida. Temos que tomar os cuidados específicos. Todos do meu instituto a gente está apoiando, falando para todos da vacinação, que é extremamente importante para a gente conseguir controlar, tomar os cuidados de uso de máscara, álcool gel. Eu até tô sem digital de tanto lavar a mão, passar álcool gel. Tive Eu que até imagino. gravar minha senha de novo no banco, porque eu fui passar, não conseguia mais acessar. Porque a gente já tem o costume, a gente tem até aulas na faculdade de como lavar a mão. Como lavar a mão, então Todo pra lugar, gente né? isso é, Antigamente tinha lá em qualquer lugar que você fosse, tinha lá as técnicas de lavar a mão. sem E a dúvida. gente nunca levava em consideração, né? Até a Xuxa, quando a gente era criança, ela ensinava lá a lavar as mãos, né? Então, só que se a gente tivesse levado tudo em consideração, né? Então, seria mais fácil. Então, hoje, para aproveitar mais um pouquinho, doutor, aqui, que foi muito legal a nossa última entrevista, apesar de o consultório dele estar só a partir de outubro, ele está aberto nas redes sociais, ele tem uma equipe que atende, que pode receber a sua pergunta, a sua dúvida, aonde você pode ir lá, nesse primeiro momento, ter esse contato com ele e até aguardar o dia da consulta, ele vai te assessorar o que pode ser feito, né? Porque às vezes que nem eu falei da minha mãe, né? A minha mãe, às vezes, fica um tempo deitada, é idoso, né? Não tem, é melhor ficar em casa do que, né, você vê esses idosos andando pra rua. Não tô dizendo, né? Eu falo assim que eles têm que ficar, né? Mas eles não, a vida deles foram tão movimentada que pra eles ficarem em casa, eles ficam até doentes, né? Sem dúvida. E aí a minha mãe às vezes passa horas deitada, quando acorda sente uma dor no corpo. Aí vai lá no Dorflex, no não sei o que Flex, não sei o que, e toma. E às vezes é só porque ela ficou deitada um período maior. Gente, nós que não estamos acostumados a dormir mais que 6 horas, se a gente dorme 8, a gente acorda arrebentado. Não é verdade? Ou eu tô Sem dúvida, mentindo? não. A parte de a gente E aí, exercícios. nesse período, o doutor pode instruir você. Olha, nós pode começar fazendo isso, ou o que você me mandou aqui dentro dos seus exames, você pode procurar esse tal profissional que vai, por enquanto, te ajudar. Porque, como ele falou, ele não tem problema nenhum em te indicar para outros profissionais se o caso não for dele, Sem né, dúvida. doutor? Isso é fundamental, porque a gente tem que. É um trabalho em equipe, na verdade. A gente não existe só a osteopatia, existe a acupuntura, existe a RPG, existe colegas meus, a parte médica mesmo. A gente tem que saber o quando não é nosso. Essa orientação é fundamental. Uma coisa que eu até falo, a minha profissão é resolver problema e não dar mais um problema para você. Se você me procura e fala assim, Rafa, eu tô há 18 meses sem fazer uma atividade física, não tô conseguindo fazer, tenho dores, tenho desconforto, a gente vai avaliar onde está o problema. Não é simplesmente jogar e falar assim, é o peso, é a cama, é o colchão, não. A gente tem que ver que pode ser uma pequena coisa que está desequilibrado, um trauma O emocional, meu, uma Rafa, isso alteração. que você tá falando, o meu é muito importante porque eu tava muito atleta até maio. Aí veio o segundo Covid pra mim, deixou meu corpo cansado, deixou, sabe, desestruturou. Eu tô só saudável, mas assim, eu tava sem a disposição de levantar mais cedo ou fazer o exercício. Tudo me cansava, tudo, sabe? Agora que nem eu falei, né? Até aqui tava brincando com o Gabriel, eu não permito amanhã, a partir de amanhã, não acordar pelo menos um pouco mais cedo do que eu já acordo, né? É fundamental ter isso, porque a pandemia é isso. Tem o conceito emocional, que a gente ficou dentro de casa, tem o conceito parte física, que muitas pessoas pegaram, tiveram sequelas. Muitas pessoas tiveram a imobilidade, que ficaram sem fazer exercício. Atende hoje uma senhora que falou assim, Rafa,
Eu tava fazendo exercício, tava fazendo academia, tava fazendo certinho. Daí aconteceu a pandemia, eu peguei o Covid, fiquei muito ruim, fiquei internada. Tive que fazer a fisioterapia cardiovascular, respiratória com colegas meus nos hospitais. É fundamental. Mas olha a batalha que ela teve de março até hoje para ela me procurar, para ela entender. E ela é de Sumaré. Eu atendo muitas pessoas. Não é só Piracicaba. É Sumaré, São Paulo, Campinas, aqui Saltinho, Rio das Pedras. Porque isso é o importante. As pessoas falam, se eu for lá, ele vai ser honesto. A gente tem que, às vezes é até estranho falar isso, mas a gente tem que ser honesto. O mínimo possível é honestidade, dar o tratamento correto. Se a pessoa precisa de uma, se a pessoa de 10, muitas pessoas falam assim, Rafa, quero fechar um pacote de 50 com você. Desde que eu me formei, desde que eu comecei com a osteopatia. Se eu fiz 5, 6 com o paciente num ano, foi muito. Mas por quê? Eu poderia falar, ó, 10, a minha conta bancária ia ficar muito feliz, só que a minha consciência, o meu entendimento, eu estudei tanto para fazer isso. Não. Então eu prefiro que você me procure, você venha no meu consultório, a gente conversa, a gente marca, eu vou dar o tratamento que você precisa. Este é o mais importante, dar um início, um meio e um final de O tratamento. tratamento, como todo mundo fala, que é o tratamento humanizado, né? Tem pergunta, Anga? Humanizado. Porque assim, às vezes ele poderia cobrar às 10, às 15, só que assim, ele atende desde a criança da família até o vovô. Então ele tem aí, ó, 5, 10 pessoas atendidas. Então, o que ele prefere ganhar? 5 em uma pessoa só ou ter 10 pessoas? Com certeza ter 10 pessoas, porque o universo traz muita coisa pra gente, né? Que nem eu estava aqui com a Adriana. Tudo que ela lança pro universo com essas mulheres ganhando dinheiro, fazendo isso, buscando, batalhando, ela tirando o tempo dela, vai voltar em dobro pra ela de coisas. Deus manda pra gente o dobro. É a mesma coisa com o Dr. Rafael. Se ele tem mais de 1.200 pacientes, a agenda dele só para outubro, o que é isso? Não, é só um. Não, é realmente Deus prosperando, porque você está fazendo o seu trabalho honesto. Sim. Nós temos uma pergunta de uma pessoa do Facebook. Então é assim, ó, quebrei a perna, operei na segunda e estou nessa situação. Não consigo ter mobilidade da perna, está pesada e com muita dor. Me ajuda. Essa é uma questão muito clássica. Ela passou por uma cirurgia, provavelmente precisaria ver Na segunda, então seria muito recente. Então é bem natural recente, ter uma bem dor recente. bem. O que acontece? No caso dela, ela está numa fase que a gente chama de fase inflamatória. É o começo da cirurgia. O que aconteceu? Precisaria entender qual cirurgia foi feita. No caso Bom, desse, então se ela falou que ela quebrou a perna, então deve ser pino, alguma coisa. Olha eu dando diagnóstico aqui. porque quando muitos colegas, o que eu faço numa situação dessa? Quando uma pessoa cai, tem uma fratura, alguma alteração, passou por uma cirurgia, eu ligo pro ortopedista geralmente, converso com ele e Sim. falo, ó, qual foi o procedimento que foi feito? Eu pego o exame, sento com essa pessoa. Na fratura, eu não vou mexer. Isso. Mas a gente tem um corpo todo para conseguir mexer. A gente tem um quadril, a gente tem um pescoço, a gente tem uma torácica, a gente tem víscera, a gente tem muitas coisas que podem ser ajudadas. Mas a parte da cirurgia, a gente tem um tempo de consolidação. E isso é muito importante. A gente tem que saber ouvir o corpo. A gente tem protocolos muito eficazes que a gente tem que respeitar. Tanto é que em hospital, que até ela comentou, a gente faz estágios na época da graduação. Pós-operatório, a gente no segundo, ele fez a cirurgia de manhã, à tarde ele está fazendo fisioterapia. Eu não posso mexer na perna, mas eu posso fazer uma parte respiratória, eu posso fazer uma parte cardiovascular, eu posso ganhar mobilidade em outras regiões. Então, o que eu recomendo no caso desse? A gente vai poder mexer em tudo, menos na parte da fratura que a gente tem que seguir protocolos específicos de consolidação. Mas o que eu recomendo? Procurar um profissional especializado, fazer um tratamento especializado para quê? Conseguir ganhar. Tem muitas pessoas, isso me lembrou até uma palestra que eu dei. A pessoa chega eu chefiava uma equipe dentro de uma academia da parte de saúde. A pessoa torcia o pé, ela fechava o plano. Aí a gente tinha na época, eram 100 cancelamentos em 2 meses. A dona da academia me procurou, o dono na época, o coordenador.
que a gente fez? Falou, Raul, toda vez que a pessoa for cancelar, ela vai conversar com você. A maioria das pessoas tinha um problema no pé, mas ela pode fazer bíceps, ela pode fazer braço, ela pode fazer abdômen. Ela tem que ter os cuidados, mas enquanto ela estiver fazendo a reabilitação do pé dela, ela vai poder fazer todas as outras articulações. Naquele momento, talvez não possa trabalhar dentro da academia, mas no caso dela, se ela ficar parada durante 6 meses, que é a constelação de uma fratura, 3 meses, o que vai acontecer com ela? Perda de músculo, articulação comprometida, vascularização prejudicada, parte respiratória prejudicada. Bom, acho que a gente poderia então Pode indicar para encaminhar, ela pode encaminhar. que aqueles aplicativos que faz exercício sentado, né? Sem dúvida. Porque hoje tem alguns aplicativos para pessoa idosa que faz alguma coisa de mobilidade, né? A indicação então para essa pessoa seria ela não lógico, ela respeitar Procurar. esse momento aí agora que ela tá no pós-operatório, mas né? ela, inclusive, ela se pode até deixar eu deixo meu contato do meu instituto, eu comprometo a minha equipe a dar uma orientação para ela. Olha, então, eu comprometo a orientação então, para ela. mais ainda, mais que as minhas indicações aqui, tá? Mas não tenha medo, viu? Realmente, tome os medicamentos certinho, Sem dúvida, pra ter o sem dúvida, desinchaço, sem né? Eu dúvida. acho isso. E o doutor vai te ajudar aí, vai te indicar, vai te assessorar aí no que você precisa e depois você conta pra gente aí como foi esse período aí até chegar aí numa consulta ou num futuro acompanhamento aí com ele, tá? E muito obrigada por você ter feito a pergunta. Tem mais, Gá? Não? Então, mas continue aí comigo. Quanto tempo a gente já tá, Gá? 50? Então, hoje, para quem hoje, né, como a gente tem aí um tempo muito elevado aí para uma consulta no seu instituto, qual dica que você daria para quem hoje teve uns sintomas leves do Covid e que está em casa e já pode lidar com essa situação para ir já se adaptando com a sua nova rotina? Qual dica? Porque pode ser que ela teve agora, aí vai chegar lá em outubro, eu quero conhecer o Dr. Rafael, tal. Só que ela pode chegar lá no seu consultório com um trauma muito maior do que está tendo hoje. Então, qual que é a dica que você poderia dar? Porque ele não trata só o Covid, como ele falou, desde criança até... Porque na outra vez a gente falou que teve até uma criança que você tratou que estava até com problema de dificuldade de atenção devido a alguma questão. Então, olha como é sério isso. E a osteopatia é super importante, por isso que eu fiquei muito encantada com isso e por isso que eu trouxe ele de novo para que vocês entendam, gente, tem solução para tudo, desde que você faça um histórico, você lute pelo que você está fazendo. Nós falamos muito lá atrás que assim, você já foi no médico, você já tomou remédio, você já fez todos os exames, você já fez tudo, a dor não passou? Agora você tem que tratar com a osteopatia, para ele entender. Catarina, vamos ter que tratar com a RPG, não tratar com fisioterapia. Já vou dar a palestra lá dessa questão. Entenderam, gente? Então é isso que faz a osteopatia. Então agora eu quero uma dica para quem aí teve o Covid ou tá numa situação de imobilidade aí e de uma maneira leve e que pode aí evoluir. O que eu recomendo? Tanto é que no começo, todos os profissionais da saúde foram chamados, foi online, mas foi um curso que todos que tem em Conselho Federal foram chamados para entender o que nem a gente sabia o que estava acontecendo. Passou um ano, agora, hoje, entendendo, já tendo entendido pós-Covid, o que eu recomendo para essas pessoas? Primeiro, fazer um check-up geral. A recomendação fundamental, por quê? O Covid não é só uma doença respiratória, ela é uma doença sistêmica, ela pega o corpo todo. A pessoa pode apresentar uma trombose, a pessoa pode apresentar uma alteração respiratória, ela pode apresentar uma alteração de fígado, rim. Então, primeiro caso, faz um check-up, procura um clínico geral, pede os exames para ele, fala que você teve o Covid e entende esse primeiro momento. Segundo, atividade física. A gente tem que ter muito cuidado. É preciso fazer? Só que tem as alterações respiratórias. As alterações respiratórias, o que acontece? Você fica muito ofegante. Então, eu não recomendo que a pessoa faça atividade exaustiva, porque você vai desgastar muito do seu pulmão nesse momento que ele trabalhou por muito tempo. Ele lutou para ficar bem, ele lutou para você conseguir
não ter uma alteração respiratória. Então você teve um desgaste como se fosse uma maratona. Olha que acaba os 15 dias que passou a fase de contágio, foi uma maratona. Ter esse cuidado da parte respiratória, ter os cuidados da parte vascular, manter uma alimentação saudável, porque o seu corpo precisa de combustível para conseguir combater o que ficou. Porque muitos pacientes, teve um paciente na semana passada que ficou com uma renite desde que ele saiu do Covid. Por quê? Imunidade caiu, o corpo não estava conseguindo mais resistir a uma pequena bactéria, a uma alteraçãozinha respiratória. Então, o que eu recomendo? Ter estes cuidados, porque, Rafa, aconteceu isso, isso, isso. O que a gente faz muito? Mesmo a agenda estando para outubro, a gente deixa o nome na lista. Porque assim, tendo uma desistência, todos da minha recepção estão já direcionados para encaixar. Muitas vezes, já fiquei muitos dias sem almoço, muitos dias saindo mais tarde. Hoje eu ainda trabalho razoavelmente bem menos. Eu entrava às 6 da manhã, saía às 10. Nunca neguei atendimento, porque assim, eu sei o quanto é difícil ter dor. Eu sei, porque eu tive uma lesão crônica no meu joelho, eu fui tratado por um fisioterapeuta, eu tive esse contato com a osteopatia que foi muito importante. Eu sei o quanto eu fui atleta por muito tempo, então eu sei o quanto é difícil você não poder realizar a sua atividade por uma dor ou uma lesão. Eu fiquei 3 meses numa maca de fisioterapia, onde era eu e o fisioterapeuta. Se ele não me ajudasse, eu não ia voltar. Se não é uma pessoa simpática, legal, você não consegue fazer o tratamento direito. Sem dúvida, é fundamental. Eu falo que o atendimento não é na maca. A técnica, vou ser muito honesto contigo. A osteopatia, é fácil você aplicar a técnica. É muito fácil. Se você gosta de dar, você vai saber aplicar a técnica. Agora, a pessoa chegar no seu consultório, às vezes, muitas vezes brava por causa de estar com a dor, muitas vezes irritada porque passou a noite em claro, mas você dá um atendimento para ela, perguntar como é que tá os filhos, como é que tá o marido, o que aconteceu, o que está acontecendo contigo. Não é só a dor, porque eu já sei que a pessoa tá com a dor, eu já sei onde está o problema da pessoa. A partir do momento que ela veio para mim, eu tô olhando para a pessoa, eu já tô diagnosticando ela. Só que a gente tem que ser mais do que isso, ser diferenciado nessa parte. Porque para ser mais um profissional não adianta, a gente tem que ser uma pessoa que dá o atendimento da entrada, a pessoa senta na sua sala, a pessoa te dá atenção, ela vai conversar contigo, ela vai deitar na sua maca, ela vai confiar que você vai pôr a mão nela para conseguir dar o tratamento e você resolver. É um conceito, por isso que eu falo, a osteopatia é um conceito de tratamento. Não é apenas a manipulação, não é apenas a liberação. Essa é a parte mais fácil. É o conjunto da obra. Se a gente dá esse conjunto, a gente consegue solucionar a dor. Isso é muito importante, porque assim, ó, eu tenho uns amigos que têm uma farmácia. Sim. E a minha mãe é aquela que vai na farmácia, até contei isso da outra vez, né? Que ela vai e ela pega um monte de remédio. E aí eu falo pra ela, ó, vai ali que eu já vou e retiro 90%. E quando eu chego em casa, ela já esqueceu que ela comprou, então ela não vai comprar tudo aquilo. Só que quando a gente chega lá e às vezes eu faço até uma pré-consulta, porque já vai fazer mais de 10 anos que eu lido com eles, eu vou lá e é o tratamento humanizado. Eu chego lá, a gente brinca, a gente conversa, eu falo que eu tô com dor, às vezes eles fazem umas brincadeiras. Às vezes tem dia que assim, ele fala assim, Catarina, esse medicamento que você tá querendo nem precisa agora, faz isso, isso e isso que já melhora pra isso. O que ele poderia ter feito? Vendido o medicamento, porque ele não é uma farmácia, o trabalho dele é vender o medicamento, mas ele não. Aí minha mãe chega lá, eu tô com dor nisso, nisso, nisso. Ele fala, ai, dona Inês, faz isso, isso, isso que melhora, né? Então você vê, claro que ele não dá nenhum diagnóstico, mas ele poderia falar assim, ó, eu tenho esse remédio pra isso, esse pra isso, esse pra isso, leva isso aqui, e a pessoa leva embora, porque, gente, quem chega num ambiente desse, ela não pensa no valor e nada, né? Se você falar pra ela que o remédio que vai tirar a dor dela custa R$1.000, ela vai comprar o remédio de R$1.000. E às vezes o remédio nem faz mais efeito, por quê? Porque ela já tá tão dopada com os antigos remédios que aquele que for lá fazer pra ela nem faz tanto efeito. E eu acho muito legal porque assim, eu nunca vou comprar um outro medicamento em outro lugar a não ser ali, entendeu? É a mesma coisa, se o doutor
Rafael atende desde a criança até o vovô, qualquer dor, como ele falou, qualquer dor que o paciente dele tem, já liga direto para ele, doutor, é assim, assim, assado. A Adriana mesmo. Qualquer pessoa que compra os produtos dela, antes de ir em qualquer outra loja de cosmético, vai perguntar, Adriana, você tem esse tipo porque hoje está acessível e entrega na porta da sua casa. Então, esse atendimento humanizado, é igual quando eu faço os meus doces, as pessoas antes de fazer qualquer orçamento em qualquer lugar, ligam para mim, Catarina, você trabalha com isso, 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 isso? Normalmente, se eu não trabalho, eu vou procurar saber e por causa do atendimento. Então, hoje, os nossos relacionamentos, o mais importante para você que trabalha com venda, com conceito, com produto ou com qualquer outra coisa, que está fidelizando a gente é esse tratamento humanizado. É você pegar a dor do cliente, transformar numa solução, ele não entender que você está querendo vender para ele e você poder levar experiências para ele. Eu tive uma experiência incrível na massoterapia. Eu tive uma experiência incrível com a Fabi, que daqui a pouco eu vou mostrar alguns procedimentos dela. Eu tive uma grande experiência com a Adriana, por isso que ela esteve aqui. O Dr. Rafael, eu fiquei encantada com tudo aquilo. Então você está vendo que eu estou trazendo para vocês novas experiências. Para quê? Para que você se permita a viver o melhor dessa terra, para que você se permita conhecer coisas boas. Não quer dizer que o Dr. Rafael é o maior preço, mas ele vai te dar a condição de você solucionar a sua dor. Não é que a Adriana tem o melhor preço, ela vai te dar a solução da sua pele, né? Não é que o meu doce é o melhor doce, a sua festa vai ser muito mais incrível com o meu doce, né? Mas isso é fundamental. É se tornar um conceito, é se tornar referência. Porque você tem que estudar muito, capacitar muito. Você comentou que você fez vários cursos. A gente tem que buscar se tornar referência. Tem Você vê o meu muitos, docinho da primeira vez que eu fiz e de hoje, eu até choro de olhar mas e ver ele tão bonito que é. Parece uma joia preciosa, né? exatamente isso. E fora que toda vez que eu entrego uma encomenda, É exatamente isso. eu gosto de ver o uau, né? É sempre o a mais. A pessoa, quando ela recebe minha encomenda, ela sempre tem um nome do aniversariante. Eu tô contando um segredo que não é para vocês ouvirem. Sempre tem um nome do aniversariante em dourado que ele recebe. Não custa nada para mim. É 20 gramas de chocolate a mais que eu mando, mas a sensação dela ter uma mesa com o nome dela escrito, ou um confeito diferente, sabe? É isso que traz o brilho hoje de um bom empreendedor, de uma pessoa que está lutando para empreender na vida hoje. O exemplo da Adriana, ela te manda uma bag para você ter 48 horas de conceito. O doutor mostra para você dentro do seu consultório de que na primeira fala você se sente à vontade e tira a sua dor, que não é um medicamento, não é isso. Ele vai te estudar, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. E se você não tiver, ele vai ser sincero e falar, não tem e pronto, pode ir pra casa. Né? Sem dúvida, é o que você falou. A gente poderia muito bem se acomodar. Eu saí da faculdade, saí com emprego, trabalhei numa clínica que era renomada, que me deu todas as condições. Fui para uma academia melhor ainda, que me deu uma renomada. Mas é o que você falou, a gente não pode acomodar. A gente tem que querer sempre mais, se capacitar cada vez mais, buscar mais, indicar as pessoas que são boas, saber até onde a gente consegue ir, porque assim, é muito mais fácil eu ficar no lugar que eu tava, ganhando meu salário ok, tendo minha vida ok, só que eu sempre quis isso desde o primeiro semestre da fisioterapia. Muita gente não acreditava em mim, muitos falaram assim, cara, esse cara não vai nem passar do segundo semestre. Eu fui pro segundo, fui pro terceiro, fui pro oitavo, fui pro 10º. Depois muitos falaram assim, pô, esse cara não vai sair, não vai ser fisioterapeuta, mas nunca. Fui pra pós-graduação, esse cara nunca vai ter uma clínica. Fui pra clínica, então isso é o mais importante. A gente não dar ouvido para muitas coisas que vêm pra gente, porque para bater você vai ter muitas pessoas batendo em você. Para elogiar vão ser poucos, mas esses poucos que vão falar de você, poxa, é o que você comentou. Eu fico muito feliz na hora que o cara me liga e fala assim, pô, eu acredito no seu trabalho, eu entendo o seu trabalho. Uma aluna me mandou mensagem ontem e falou assim, eu quero que você venha dar palestra para os alunos de fisioterapia para mostrar como você chegou até aqui. Eu não sou ninguém, eu sou pequeno ainda, a gente vai conquistar bastante, mas só por contribuir, esse pequeno detalhe que você deixa na embalagem
o seu cliente vai ficar feliz. Eu dar o exemplo para os alunos que estão lá no primeiro semestre, no quinto semestre, se formando, falar assim, cara, tem jeito, dá Eu jeito. sou prova viva que se eu tivesse ouvido as pessoas, eu não estaria vendendo brigadeiro. Imagine, Catarina, diretora comercial, cuidava de 30 cidades e cuidava de 3 escolas vendendo brigadeiro. Ah, imagina, não acredito, não vejo. Gente, a hora que você pega o meu brigadeiro, a sensação é muito mais incrível, que você fala assim, meu, é o melhor brigadeiro. Não é que eu tô dizendo, eu faço o melhor, eu quero que Sim. você tenha a sensação do melhor. Porque o brigadeiro de bolinha é a sensação que você tem lá na Sem infância. dúvida. Eu quero despertar isso em você. Não é todo dia que a gente vê isso. A gente vê isso nas festas. E na minha situação, você pode receber isso todos os dias na sua casa. E não só isso. Eu não fui pelos parâmetros da sociedade dizendo que por eu ser diretora. Hoje não. Hoje eu sou dona do meu próprio negócio. Se eu tiver que amanhã trabalhar no CLT de novo, eu vou. Porque ninguém paga minhas contas. Sem dúvida. E você tem que estar aonde você quiser. Sem dúvida. Você pode ser o que você quiser. Se você quiser ser milionário, você consegue chegar. Se você quer ser um grande profissional de osteopatia, você pode ser. Se eu quiser ser a moça que vende o melhor brigadeiro da cidade, eu vou ser. Se a Adriana quiser ser diretora da Mary Kay, ela vai ser. Por quê? É você que decide aonde você vai chegar. Tá? E tenha sempre pessoas com um bom coração, pessoas que te levam para cima, pessoas que te incentivam. Esteja com pessoas que valorizam o seu trabalho, esteja com pessoas que te coloquem para cima. Não dê ouvidos a essas pessoas, porque isso é pura inveja, isso é puro pessoas que não chegaram lá e querem te barrar. Não fique perto dessas pessoas, porque essas pessoas que vão olhar lá na hora que você estiver no pódio, levantando a sua bandeira de primeiro lugar, e você vai ver aí o quanto essas pessoas ficaram para trás, né? Eu tenho muita gente que começou comigo lá atrás, né? Lá na época que eu era telemarketing, e hoje vê toda a minha carreira de sucesso e ficaram lá como telemarketing. Sem dúvida. Né? E eu vou ficar lá, não, eu vou evoluir. Não, a gente tem que. É muito importante isso. Na área da saúde ainda, como ela comentou, ela falou com propriedade do que ela está vendendo. Dá pra perceber do que ela sabe o que ela está vendendo. A gente tem que falar com propriedade. Se eu trato a dor, eu posso não ser o melhor, mas eu vou buscar ser o melhor. Se eu trato uma dor no pescoço, eu posso não ser o melhor, mas eu vou buscar. Dentro do meu instituto, é isso que a gente busca, todos que trabalham comigo, da recepção, a gerência, a fisioterapia, a mim. Um exemplo que o doutor fala assim, porque assim, ó, eu tenho muito aquela coisa, tudo que você faz pra pessoa, Deus te retribui, né? Eu faço bolo, mas não faço tanto porque eu não sou tão especialista. Então eu prefiro fazer o docinho, que é o meu carro-chefe, e eu tenho algumas amigas que fazem bolo. Teve uma moça que falou assim pra mim, mas Catarina, você vai indicar uma outra boleira para fazer bolo e você faz o docinho, daqui a pouco ela também faz docinho, ela também vai vender, ela vai pegar os seus clientes e falar, gente, tem espaço para todo mundo. Se a pessoa é apaixonada pelo meu docinho, tem pessoas que não gostavam de pão de mel, agora come pão de mel porque adora o meu pão de mel. Tem gente que vê o meu cone e fala, gente, esse cone é incrível. Mas é porque o amor que eu faço e outra, tem espaço para todo mundo. Como o Dr. Rafael, ele tem dentro da clínica dele vários especialistas. Ele poderia estar trabalhando só para ele, mas daqui a pouco ele não ia dar conta. É a mesma coisa eu, então eu prefiro ajudar também, porque da mesma maneira que eu tô levando comida para minha casa, tô tendo o meu trabalho, e se essa outra confeiteira foi a única encomenda que ela recebeu da semana? Sem dúvida. Entendeu? Que ajudou ela a comprar algumas coisas na frente. Então é isso que a gente tem que pensar. É um ajudando o outro. É um fazendo algo pelo outro. Não só, lógico que a gente tem que pensar na recompensa financeira. Só que a recompensa financeira vem melhor quando você ouve assim, nossa, muito obrigada porque essa semana eu não tinha tido nenhuma encomenda de bolo. Nossa, muito obrigada, doutor, que essa semana eu não tinha tido nenhum paciente. Nossa, muito obrigada por você ter me indicado esse produto, eu vendi para essa minha cliente, tirei um pouco do seu tempo, olha, eu consegui fazer 15 vendas só com aquele momento que você tirou comigo de explicar para mim como que eu fazia o link.
Sem dúvida. É isso muito concordo. mais gratificante do que o seu bolso, porque o seu produto de dentro do seu bolso, ele vai render muito mais quando você faz isso. O financeiro é consequência. O financeiro é consequência. Semana passada eu recebi uma nutricionista, me ligou e falou assim, Rafa, fiquei muito feliz porque eu mandei uma paciente para você e você falou para ela retornar comigo. Mas eu falei, claro que eu falei para ela retornar com você, porque eu não estudei nutrição, eu estudei fisioterapia e estou estudando osteopatia. Academias, todas as academias, por mais que eu tenha trabalhado dentro de uma academia que eu continuo recomendando ela, existem várias academias boas na cidade. Pilates, tem vários colegas meus que se especializaram em parte de Pilates, trabalham com Pilates. A gente tem que saber o nosso campo, a gente tem que saber onde a gente consegue resolver, até onde a gente consegue ajudar. Porque o dinheiro é consequência, ele não é o primordial. Porque quem vive só para a parte do dinheiro, vai chegar uma hora que ele não vai ser feliz. Eu levanto todos os dias 5:30 da manhã, feliz da vida, porque eu tenho um paciente às 7 horas, que ele está lá me esperando. Isso é uma coisa que desde o primeiro dia, mesmo não tendo meu consultório, não tendo minha clínica, eu não atraso um paciente. Porque o cara deixou, a pessoa foi até lá, saiu do trabalho, atendi hoje uma merendeira, ela saiu do trabalho, ela deu um jeito de ir lá. Se eu marco às 4 horas e atender ela às 6 da tarde, ela fala, pô, eu fiquei 2 horas aqui E uma esperando. pessoa com dor, mas a gente vai esperar Não, 2 horas, ele levanta e vai embora. não, ela chega às 4, 4 horas ela tá dentro do meu consultório, eu tá sendo atendido para a gente conseguir resolver. Mas é isso, é o respeito com o paciente, é o respeito com o funcionário, é o respeito com os colegas. Isso é fundamental. Dificuldade com hora também. Comigo tem que ser 8 é 8, 9 é 9. Eu faço, às vezes, encomenda antes. Se eu tenho um compromisso, eu detesto deixar alguém esperando. Mas não porque eu sou perfeita, não. Porque também meu carro pode quebrar, alguma coisa pode acontecer. Mas eu acho muito importante isso. Doutor, muito obrigada de novo por você estar aqui, viu? Eu que agradeço. Foi muito gostoso. Realmente, dessa vez a gente conseguiu solucionar. Fique à vontade para estar aqui com a gente umas próximas vezes, porque realmente o meu público se sentiu à vontade e quis você aqui de novo, viu? Poxa, obrigado pelo convite novamente, fico muito feliz, agradeço por toda essa oportunidade, esse espaço, sempre que precisarem, meu instituto está aberto para Nós não falamos vocês. o telefone e nem o nome do instituto, né? Mas- De novo, né? Não, mas o instituto chama Instituto Motive. Isso. Eu vou deixar o contato, eu vou marcar no meu Instagram, onde eu tenho a página, inclusive, a Rádio Oeste, que eu agradeço uma vez o convite. E o que vocês precisarem, contem comigo, contem com a minha equipe, contem com o Instituto Motive, que a gente vai estar de braços abertos, mesmo às vezes não conseguindo encaixar no dia, eu quero que pode mandar mensagem, pode me perguntar. E O quem que for falar que é da necessário. Rádio S tem um descontinho, doutor? A gente conversa lá. Você tá vendo que coisa boa? Lá quem for ser Mary Kay agora vai ganhar um monte de produto por R$179. Agora, se você falar também lá no doutor que viu no nosso programa e quer um descontinho, ele vai te ajudar, viu? Com certeza, com certeza. Mas obrigado pelo convite. Eu que agradeço, doutor. Fique aqui mais um pouquinho, porque eu já estou finalizando e eu vou falar de um procedimento que nós estivemos semana passada falando com a Jaqueline, né? A gente consegue por agora, Gá? Ó, gente, nós falamos semana passada sobre o preenchimento de bumbum, que é um preenchimento líquido, que ela faz um sérum. Põe na outra foto, Gá, que tem o nome do produto. Ó, tá vendo essas marquinhas que tem aí? Isso é tudo marquinha de celulite, que por mais que você malhe, que você faça qualquer coisa, elas não saem, porque elas já tiveram uma quebra da gordura, ela não consegue. Com preenchimento, que é o ácido hialurônico, né? Ó, que tem também o preenchimento labial, tá? E essa semana, ó, no sábado, você vai ter um desconto, onde você pode fazer botox, preenchimento labial por R$950. A próxima foto, Gá. Aí, ó, o botox em 3 regiões, você e uma amiga por R$800. Sai praticamente R$400, só que 3 regiões de botox. Um preço incrível. Então, ó, o telefone dela é o 17, mas é daqui da cidade. 981-20-7998. Passa mais uma foto, Gá, que tem lá o nome do procedimento. Ó, quem também, ela faz a harmonização facial. Esse procedimento aí se chama rinomodelação. É com ácido, tá? Então não tem a quebra de ossos, nada. Com ácido hialurônico,
ele é compatível com o organismo, ela consegue dar esse efeito de rinoplastia aí, ó. E também, como eu falei, tem mais uma foto? Não tem, Gal, não? Não? Mas esse ácido hialurônico, ele também faz lá no bumbum. Volta lá no bumbum, Gá. Você consegue fazer o preenchimento, ter um aspecto mais bonito, fazendo o preenchimento de celulite, cicatrizes, ó, tá vendo, ó, um bumbum mais contornado, empinado, é só entrar em contato com a Jaque e você vai poder, com preenchimento, não é prótese, não é nada, com preenchimento você ter esse aspecto de bumbum empinado, de ter aí, tirar as marquinhas, como a mulherada costuma falar, né, casquinha de laranja, né, que a gente tem a casquinha de laranja na bunda, então você consegue tirar todo esse aspecto no preenchimento no bumbum, tá bom? Então não esqueça que nesse sábado ela tem vários descontos aí. Vamos falar o telefone dela de novo, Gabi, porque tem um pessoal aqui no Instagram. É o DDD 17 981 20 7898. Fala com a Jaque. Eu errei, gente. 17. Obrigada, Gá. 17 981 20 7998. Você vai poder marcar o seu procedimento. Esse final de semana tá com vários descontos, porque ela tá com alguns benefícios, porque chegou conteúdo novo. Então, não perca essa oportunidade de ter a sua harmonização facial, fazer bumbum e ficar linda, né, gente? Gente, não vamos esquecer, tá chegando o verão aí, hein? Então, não esqueça de fazer aí o seu preenchimento, deixar tudo bonitinho, tá bom? E agradeço todos que estiveram com a gente nessa noite. Muito obrigada por mais uma vez vocês ficarem aí, vocês mandarem perguntas. Se você ainda não segue a TV Rádio Oeste, siga-nos nas redes sociais, @TV Rádio Oeste. Nós também estamos no YouTube, no Instagram. E também, se você quer mandar alguma pergunta, alguma sugestão de assunto ou qualquer coisa, pode mandar no 3421-3953, 3421-3953, que é o nosso, apesar de ser fixo, é um WhatsApp, é business, então você vai poder mandar sua mensagem, manda seu vídeo, o que você quiser que a gente passe aqui. Não, olha, não é tudo, tô brincando. Você vai poder tirar dúvidas e também eu posso mandar o contato do Dr. Rafael, também da Adriana, ou também se você já viu algum profissional aqui com a gente e quer o contato dele, só mandar lá no WhatsApp ou também no direct que eu tô à disposição. Muito obrigada, Rafael. Obrigado. Muito obrigada, Adri. Gá, muito obrigada por hoje também. Muito obrigada a todos vocês e agradeço também as pessoas que estiveram comigo hoje às 8 da manhã do Despertar com o Senhor. Foi muito legal a gente falar sobre os sinais, né, que o Senhor dá. Se você não assistiu, vai lá assistir e continue aí com a gente toda semana. Quarta-feira, às 8 da manhã no Despertar com o Senhor e à noite mais uma vez no Na Essência. Então, muito obrigada a todos e a paz de Deus!